A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia, terça-feira, 12 de agosto. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Pois é, de volta, né, gente? 12 de agosto, terça-feira, hoje é Dia Nacional da Juventude. Era fundado também, 12 de agosto de 1904, o Botafogo. Mas você não é dessa linhagem, não. Não cutuca, rapaz. Muito bem. Olha, gente, estamos ao vivo, além da frequência 87,9 para o Instagram, também para o Facebook, além do nosso aplicativo para você ouvir a Melodia em qualquer lugar do mundo. Para baixar o aplicativo é só no site da Melodia, melodiaconquista.com.br. Nesta manhã de terça-feira, estou recebendo o pastor Carlos Novaes. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gelaelso, demais pastores que aqui são presentes. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um aqui e desse irmão, dessa irmã que nos ouve também nessa manhã. E já quero de antemão já aproveitar a oportunidade e mandar um forte abraço, um alô à minha filha, a caçula, que no sábado agora completou 18 anos. E as responsabilidades mudam, né? Quando meu filho Felipe completou 18 anos, ele falou assim: pai, toda alegria, pai, completei 18 anos. Eu falei assim: meu filho, cuidado, já pode ser preso. Ou seja, a responsabilidade agora é sua. Deus abençoa. Muito bem. Conosco também o pastor Silvio Rocha. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, bom dia, pastor Carlos, pastor José Barbosa, bom dia você, querido ouvinte, né, que nos acompanha pelas redes sociais aí, o Facebook, YouTube, Instagram. Deus abençoe sua vida, abençoe a vida também do meu querido amigo Mazinho, meu irmão em Cristo. Ele entrou em contato comigo semana passada, mas eu não pude vir ao debate, né, por motivo de força superior. Mas um abraço para você, Mazinho, para a Elaine, 24 anos de casado, bênção de Deus essa família. E nós estamos aí, tá? Ligadão e em oração, que Deus abençoe a sua casa, tá? E o pastor José Barbosa, metodista Wesleyana. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelso, pastor Silvio, nosso amigão Novaes. Até estou feliz que é a segunda vez que estou revendo um nobre colega. E mandar um abraço pro pessoal do CREAME, aquela casa terapêutica que está dando oportunidades para pessoas que já não tem mais nenhuma oportunidade fora de Deus. Que Deus possa abençoar o nosso debate e que muitas coisas boas possam sair dos nossos lábios, que vêm edificar, alertar, libertar e salvar vidas nesta manhã. Muito bem. Vamos iniciar o debate orando. Hoje eu vou pedir ao pastor Silvio que apresente este momento ao Senhor. Amado Deus, soberano Pai, nós louvamos o Teu nome, rendemos de graça pelo Teu amor para com todos nós, pelo Teu carinho, Teu cuidado. Abençoa-nos agora também que vamos participar desse debate, vamos falar de assuntos elevados, Pai, que é sobre o Teu reino, e aqueles que estão participando, direto ou indiretamente, sejam ricamente visitados por Ti. Traz a nossa lembrança, as experiências, testemunhos que Tu tem nos dado todos esses anos, para que seja edificado todos que ouvem, todos que acompanham, sejam abençoados por Ti, consolados, confortados. Também se aprove a Ti, Pai, seja exortado também. Mas fala conosco nesta manhã, pedimos a Ti e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Vamos então ao caso comum, abrindo aspas aqui. É justo uma pessoa fazer tudo errado a vida inteira e quando estiver morrendo pedir perdão e ser salvo? Onde fica a justiça de Deus com aqueles que dedicaram a fazer a obra de Deus, a pregação do Evangelho? Fecha aspas. Somos todos julgados da mesma forma por Deus? É o que vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Esse é um questionamento feito por muitos durante a história, Pastor Carlos. Inclusive até Jesus retrata esse questionamento em uma parábola, né? Onde os trabalhadores que chegaram por último também acabam ali ganhando a mesma coisa. E aí as pessoas questionam, né, a justiça ali, e questionando a justiça aqui também nesse aspecto da pessoa que faz o mal a vida inteira, mas pode ser salvo na hora da morte, que também tem outro caso na Bíblia retratado pelo ladrão ali na cruz. Vamos falar desse atributo aí, Pastor Carlos. A justiça, Deus é justo, é um atributo comunicável, né? O fato de que a Bíblia diz, primariamente, que Deus ele é justo, ele é imparcial e que ele tem o mesmo tratamento na sua justiça para com todos os seres humanos. Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, lá no seu capítulo 10, versículo 34, ele diz que Deus ele não faz acepção de pessoas. É óbvio que no aspecto de salvação, no aspecto de sua justiça como um todo, Deus ele não faz acepção de pessoas. Se o ser humano ele fosse salvo pelos seus próprios méritos, pela sua própria justiça, então todos nós já estaríamos condenados, uma vez que a Bíblia diz em Romanos que através de Adão todos nós pecamos e afastados, destituídos, excluídos nós estamos da glória de Deus. Então todo ser humano ele já nasce fadado ao inferno, porque ele afastou-se na pessoa de Adão de Deus. Então, se alguém comete pecados, erros e chega no final de sua vida em um momento de lucidez, por assim dizer, ele vivia no mundo de pecado, mas lá naquele momento ele tem um momento de lucidez, um momento de arrependimento, um momento de crença naquilo que Deus, através de Cristo, fez na cruz do Calvário. Ele se arrepende e Deus vai lá e salva ele. Um exemplo clássico que eu sempre coloco em minhas pregações, quando eu tenho oportunidade, é assim: nós poderíamos ter uma grande surpresa se nós encontrássemos Hitler lá nos céus, lá na glória. Se Hitler, lá no momento de da sua morte, lá no momento lá de todo aquele martírio que ele fez, no momento de sua morte, ele reconhecesse Cristo como Salvador de sua vida e fosse salvo. Não seria para mim surpresa, sendo que a graça de Deus, ela é muito maior do que a infinitude humana. Então, eu não diria que seria justo ou que seria injusto da parte de Deus, porque Deus, ele faz as suas escolhas salvífica a partir dos méritos de Cristo, a partir da justiça de Cristo, a partir do pagamento que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, é nesse aspecto que o ser humano ele pode cometer o erro que ele cometer, mas se ele se arrepender, se ele se entrega a Cristo, se ele reconhece em Cristo a sua obra redentora, a sua obra salvadora, e que ele não partirá para o mundo espiritual, para o outro mundo de salvação, sem a pessoa de Cristo, aí eu não vejo problema nenhum
Deus aplicando a sua justiça, quer seja ela no sentido de salvação ou no sentido de condenação. Pastor Silvio, ele está comparando aqui a pessoa que vem trabalhando, né, na obra de Deus, na pregação do Evangelho há muito tempo, e aquele que chegou agora ou na última hora da sua morte e aí acaba também recebendo o benefício da salvação. Tem alguma injustiça nisso, pastor Silvio? É interessante que o próprio texto diz que houve murmuração por isso, né? Da parte daqueles que começaram pela manhã, bem cedo, às 6 horas da manhã, e aguentou todo o labor do dia, a fadiga. Eles não ficaram satisfeitos, não, felizes, né? Mas eu gosto da resposta do próprio Senhor, né? E ele responde da seguinte maneira aos murmuradores, né? Eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu? Ou os teus olhos são maus porque eu sou bom? Como nós vamos discutir, né, a justiça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, né? Discutir. Deus preferiu Jacó do que a Esaú. É assim que nós lemos nas Escrituras, né? A linguagem é amor, mais da Jacó do que Esaú. Deus preferiu mais um do que o outro. Até o próprio Samuel se surpreendeu ao pensar que era Eliabe, o filho mais velho de Jessé. Mas não, Deus tinha os olhos postos sobre o jovem e o caçula Davi, né? E o que se passou então com Rúben? Foi ele que subiu no leito do pai? Perdeu o direito da primogenitura e logo então José tomou o lugar. Às vezes eu fico refletindo sobre o vaso e o olheiro, né? O vaso que se estragou. A gente sempre pensa na perspectiva de que Deus pode fazer uma mudança na nossa vida, né? Assim, uma restauração, uma renovação. Mas a gente olhar numa perspectiva também de que o vaso às vezes estraga e Deus então trabalha com outro, né? Olhando nessa perspectiva, ainda que o texto não fala isso, né? Mas somente conjecturando, eu não vejo injustiça ali, pastor Gileilson. Não vejo, queridos pastores, debatedores aqui, não vejo injustiça. Ele faz o que ele quer com o que é dele. Quem trabalhou apenas 1 hora do dia, Deus está conferindo a ele o mesmo que o que trabalhou muito mais tempo. E eu não posso discutir isso. Eu não posso questionar isso. Eu tenho que ficar feliz, porque Deus me escolheu, né? E escolheu também um malfeitor naquela cruz, né? Um episódio sempre lembrado do pastor Carlos, que ele citou aqui, desse homem que também nós não sabemos como foi a vida dele. Se ele, em algum tempo, ele foi uma pessoa honesta a Deus, que trabalhava, e simplesmente num período mais próximo ao da morte ele se desviou, mas ali na hora da morte ninguém conhece a vida de ninguém conhece o íntimo de ninguém, né? Talvez a devoção maior seja a interior, né? Como se está a vida íntima de cada um. Então não vejo uma injustiça. Na verdade, como disse Abraão, não fará justiça o juiz de toda a terra, pois ele é o juiz de toda a terra, e não há injustiça nas ações, nas decisões do nosso Deus. Pastor Barbosa, nós somos julgados todos da mesma forma por Deus ou não? Olha, primeiro, se fôssemos julgados diferente um do outro, Deus seria injusto. Porque a própria palavra diz: Deus não tem acepção de pessoa. Deus não tem acepção de pessoas. Então, desde o princípio, que sempre se apregoa a palavra arrependimento. Arrependimento. Então, ao homem fora ordenado morrer uma só vez.
depois segue-se o juízo. É lógico que quando você olha lá em Eclesiastes, Romano, a gente vê o Deus onipresente, ele vê tudo. O onisciente conhece os desejos e as decisões ocultas dos homens, que ninguém percebe, mas o próprio Deus vê e percebe. Né? Então, tem gente que já falou comigo assim, mas os antigos que me chamam pelo apelido de infância, né? Zezé. Ô Zezé, você pintou o 7 e agora está salvo? Falei, você é mentiroso, não pintei o 7 não. Não pintei o 7, eu pintei o 7, o 8, o 9, o 10, o 20, o 20. Só que no último dia da prorrogação do pecado, entrou em 1 segundo a graça de Jesus. Onde abundou o pecado. A graça de Jesus entrou para confirmar aquele que o meu amigão está falando aqui. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu lembro muito bem, eu gosto de falar que Jesus fez na minha vida. É o maior testemunho, e foi assim que eu ganhei muitas centenas de almas, falando que Jesus fez na minha vida. Por exemplo, eu vivia num ambiente que as pessoas do bem não queriam que os filhos vivessem naquele ambiente. E pelo contrário, mandava ainda, ó, não conversa com aquele cidadão ali. Os pais falavam com as filhas, olha, se você não me ama, não namore aquele camarada, e tal. É uma coisa normal. O julgamento humano, ele tem essa certeza, que o camarada que não presta não é bom para o seu filho, não é bom para a sua família. Né? Aí passa o momento daquele que já tinha sido preso 3 vezes, né? E tal. Jesus faz a grande obra de libertação, a salvação, mas não foi simplesmente Jesus, eu vou libertá-lo, não. Jesus deu o plano de libertação através do pregador. E o pregador fez o apelo. E eu disse, se o Senhor é Deus mesmo, quero ver o Senhor tirar isso, tirar isso. E Jesus disse, provou que era Deus, e tirou, e tirou, e tirou. No momento que saiu o último demônio, que era um 7, eu já era outro homem liberto. Amém. Mas não era salvo. Liberto, mas não era salvo. Aí eu comecei a pensar, poxa, eu posso mudar de vida. Eu não achava, nem pensava em converter, mas mudar de vida. Então, não existia no meu dicionário a palavra converter. Não existia no meu dicionário a palavra arrepender. Existia muitas vezes o remorso. De manhã eu tinha remorso, de tarde eu fazia pior. Então, veja bem, quando eu quis mudar de vida, aí o Espírito Santo diz, agora eu vou completar a obra na tua vida. Como? Como pode um camarada que fez coisa errada, muitas coisas erradas, e agora sobe no púlpito dizer, olha, Jesus me salvou. Somente Jesus, que a palavra de Deus diz, que o amor de Jesus foi tão grande que se deu. Né? O amor de Deus foi tão grande que deu seu filho. E o meu amor é tão pequeno que eu ofereci o meu amor pequeno para Jesus, sendo ele o amor maior que eu conheci. Ele aceitou o meu pequeno amor e através do pequeno amor ele começou a crescer dentro de mim. Então, veja bem, tem pessoas que acham que de viver 20 anos, 30 anos na igreja é justo. Não. Todo mundo mete o pau no filho pródigo. Até eu mesmo. Mas também o que ficou em casa era um camarada difícil. Obediente ao pai, trabalhador. Mas era um camarada que só pensava nele. Só pensava nele. Quando o irmão volta da miséria que ele enfrentou e tal, que estava perdido, foi achado,
estava morto e ressuscitou, aí tal. E o pai faz uma festa para receber o filho perdido que arrependeu, Então foi justo. né? Arrependeu, e o outro que não tinha pecado, a boaça, não tinha pecado, né? Achou ruim. Pois é, eu estou todo dia aqui, tenho te servido o tempo todo, e o senhor nunca me deu um animal pequenininho para comer com meus amigos. Nem com a família. Ele era pior do que o filho pródigo. Então, veja bem, vamos pensar bem, o julgamento que Deus dá ao ser humano é um só para todos, para justo e injusto. Muito bem. Pastor Carlos, outra informação que traz assim muitas dúvidas e provoca discussões na cabeça das pessoas é quando o texto de Pedro afirma, 1 Pedro 3,19, né, que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Né? O que seria prisão aí também entendida como inferno, né? Jesus foi no inferno e pregou, muita gente interpreta assim. E aí diz que a interpretação mais aceita é que esses espíritos aí são as pessoas desobedientes que viveram na geração de Noé. Eu não sei como conjectura isso aí, mas enfim, o que o senhor tem a dizer sobre essa passagem, pastor? Pastor Joléu, os demais pastores e o amado ouvinte, existem várias interpretações a respeito do tema e a respeito do texto pelo qual Pedro ele coloca essa questão. Uma das primeiras interpretações, uma das interpretações vigentes, né, é aquela pelo qual você já disseram aí, que quando Cristo ele desce ao inferno, ou ao Hades, e aqui eu poderia colocar o lugar dos mortos, porque uma vez que o inferno está vazio, né, fala prisões, né? Prisões. Se nós formos ler Apocalipse, ainda o inferno está lá, ainda não viu ainda, zero bala ainda. Não foi inaugurado. Não foi inaugurado ainda. Será inaugurado brevemente. Aí você ouvinte aí, tenha muito cuidado. Então aceite Jesus Cristo o mais rápido possível. Porque se você partir sem Jesus Cristo, sem salvação, infelizmente, é o que a Bíblia diz, está fadado ao inferno, conforme o pastor Barbosa dissera, Hebreus 9:27, que está ordenado o homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Vai comparecer perante o tribunal de Cristo. Porque a Bíblia diz que todos nós compareceremos. Todos, independentemente, nós compareceremos ao tribunal de Cristo. Aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, Paulo fala isso. Então a primeira interpretação seria essa, que Cristo desceu para pregar àquelas pessoas que morreram no dilúvio, antes do dilúvio. Porque se você for pegar o texto lá, tem alguns termos que nós podemos aqui utilizar aqui no nosso português. Por exemplo, que Cristo pregou no Espírito. Essa interpretação nos diz que Noé, quando estava pregando, ele estava pregando no Espírito de Cristo. Uma mensagem de salvação para aquele povo, e aí do período de 120 anos, não 120 anos da vida média do ser humano, mas no período de 120 anos da anunciação, da criação, da construção da arca, até o seu final, passando aí 125 anos desse período. E essas pessoas que morreram sem Cristo, Cristo foi lá e anunciou uma mensagem, que no grego seria querizo, que não é uma mensagem de salvação, mas é um de anunciação, de proclamação, dizendo a essas pessoas que aquele a quem Noé estava pregando a justiça de Deus era ele, e se cumpriu na pessoa dele. Eu sou de quem Noé falou. De quem Noé falou. Pronto. Seria isso. Entretanto, nessa interpretação, e aqui eu quero fazer abrir um parêntese, existe um lapso nessa interpretação, pelo qual que essa palavra querixo, no grego, ela seria como se Cristo fosse lá para, vou usar uma expressão aqui, para tirar sarro
daquelas pessoas que lá estão, dizendo, tá vendo, vocês não aceitaram, pronto, aí perderam. É como se fosse assim, tirar sarro dessas pessoas. E esse termo, a primeira interpretação, não quer dizer necessariamente isso, né? Que Cristo foi lá para tirar sarro de ninguém. A segunda interpretação, em cima do texto, seria que esses espíritos em prisão seria aqueles anjos que nós classificamos como demônios de Gênesis 6, pelo qual se misturaram as filhas dos homens, e Cristo foi lá para dizer a esses espíritos que ele foi vitorioso também na cruz do Calvário. Eu estou resumindo aqui por causa da questão do tempo. Entretanto, eu ainda acredito numa exegese mais bíblica, numa exegese, numa hermenêutica bíblica, que essas pessoas em espírito, em prisão, são aqueles realmente que foram as pessoas antediluvianas. Que Jesus foi lá não para pregar uma salvação para essas pessoas. No caso da geração de Noé mesmo. Da geração de Noé, eu acredito isso seja a geração de Noé, que Jesus foi lá para pregar essas pessoas, mas não foi uma mensagem de salvação. Foi uma mensagem de, como o próprio texto grego fala sobre a questão da anunciação, da proclamação, de uma mensagem pelo qual as pessoas deveriam entender que eles perderam um momento oportuno, que seria um momento de salvação. Se nós formos pegar hoje nossos dias atuais, nós poderemos também acreditar nessa mensagem alviceira, nessa mensagem proclamativa, não somente uma mensagem do Evangelho, as boas novas, mas uma mensagem de informação, pelo qual nós cristãos, todos nós, como nós estamos fazendo aqui, a Rádio Melodia sempre faz isso, todos os dias anuncia uma mensagem alviceira, uma mensagem oportuna, uma mensagem de proclamação, uma mensagem de alerta para os ouvintes, para as pessoas, e essas pessoas passam por essa geração sem entender, sem aceitar a mensagem de Cristo. Por isso que Cristo, ele fala assim, olha, assim como foi nos dias de Noé, né? Assim como foi lá nos dias de Noé, seria também nos dias atuais. Quando as pessoas eles se casavam, davam-se casamento, viviam uma vida dissoluta para que e não aceitava a mensagem de Cristo, a mensagem de Deus. E agora nós temos aqui uma mensagem de salvação para as pessoas. Por isso, assim, eu acredito claramente que o texto está dizendo sobre aquelas pessoas antediluvianas que estavam lá em prisão, que estavam presos, já condenadas para o inferno, para a condenação. Muito bem. O texto é muito profundo, né? Porque, assim, quando fala pregou, né? Como você já falou aí, pode ter sido, talvez testemunhou, né? Que pregou pressupõe uma chance ainda. E eu não fechei aqui, não bati o martelo, dizendo assim, exatamente isso. Mas depois do debate a gente vai conversar direitinho. Daqui a pouco a gente volta, vamos ao intervalo. Estamos apresentando Debate Melodia. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Cama, mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia na Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia.
da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025-0733. Cortina em Cia. E se você pudesse estar em vários locais ao mesmo tempo? Teoricamente, isso é quase impossível, mas no rádio, isso é real. No veículo, sua empresa ou serviço pode estar em diversas plataformas ao mesmo tempo, nas redes sociais, no site, em aplicativos e também na programação da emissora. Com o rádio multiplataformas, não tem por que você ficar estacionado em apenas um lugar. Não fique parado, anuncie no rádio. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, de volta, 11 horas e 40 minutos. Nós estamos discutindo hoje esse assunto sobre a justiça de Deus, né? E tudo que envolve aí salvação, enfim, caiu aquela questão lá do Jesus ali no período da crucificação, morte, né? Foi às partes mais baixas e visitou os espíritos em prisão, é o que diz as escrituras. E aí tem uma interpretação que acredita que foi justamente esses espíritos foram as pessoas que viveram na geração de Noé, desobedientes, né, que ouviram a pregação e não creram, né? Mas assim, como dizer, pastor Silva, que foram de fato aquela geração somente, porque assim tantos outros profetas também falaram, né? Verdade. Não poderia também ser da geração de Isaías, Jonas, enfim, entre outros. Verdade, né? Boa observação, pastor Ilaelson, né? Antes de prosseguir, só meu sentimento à minha querida Carla, né? E Anderson, né? A Luciene da igreja evangélica Nova Canaã. Ela faleceu ontem, foi inclusive sepultada hoje pela manhã, né? Meu sentimento a toda a família, que Deus possa confortar o coração de todos vocês, em especial Carla, né? E antes, Deus abençoe. São meus vizinhos. Vizinho, né? Ok, pastor Carlos. Veja bem, a regra de interpretação da hermenêutica não nos permite colocar ali seres humanos. Por quê? Porque o termo usado é espíritos em prisões. Então ele não foi... também outro termo que é usado não é querigma, né? Pregar, né? Didáscula, parece que é essa expressão que significa proclamar. Ele foi proclamar ali naquele lugar onde estavam os mortos, né? Estavam os espíritos em prisões, que o texto está dizendo. Então há três possibilidades, né? Espíritos que em toda a escritura não se reporta a homens, né? Nós não temos, pode ser assim, uma vida, né? Uma alma, né? A carne que pecar, usa sempre essas expressões para os seres humanos, mas jamais espírito, né? Pode ser o Espírito Santo, pode ser o Espírito, os anjos, porque em Hebreus 1 fala, né? Os espíritos ministradores, e os espíritos demônios, né? Espíritos malignos. Espírito Santo não pode ser, Jesus não pode proclamar isso, a sua vitória ao Espírito Santo, não pode. Aos anjos, muito menos, porque não estão em prisões, só sobrou mesmo os demônios, né, os espíritos malignos. Então ele foi proclamar justamente a eles que estão em prisões eternas, em algemas, a sua vitória. Proclamou, né? Na verdade, não houve pregação a almas que estavam aprisionadas lá. Eles tiveram o tempo deles lá, se no caso quiser fazer referência às almas do tempo dos dilúvios, eles tiveram a sua oportunidade
pelo pregador da justiça, Noé. E aproveitando aí também as palavras do pastor Gilaelson, a vida continuou. Depois veio mais famílias e mais famílias da descendência de Noé e repovoou a terra. E o povo continuou pecando, até os dias de hoje pecam. Então, por que fazer uma pregação somente a um grupo específico antes do dilúvio, e não depois do dilúvio até os dias de Cristo também? Então, é inadequado nós abraçarmos essa ideia aí mediante a própria regra de interpretação bíblica, né? Então, seria mais conveniente e prudente ficarmos com a interpretação de que ele proclamou aos espíritos, os que estão em cadeias eternas, os demônios, proclamou a sua vitória. Léo, o pastor falou que assim, você não pode fazer uma hermenêutica, né, uma hermenêutica textual para defender um posicionamento, né? Então eu quero fazer essa hermenêutica, se o pastor me permitir. Sim. Se mas você disse que não pode, como é que você vai fazer? Entendeu? Pois é isso, quer dizer, o que a hermenêutica e a exegese. A exegese seria a aplicação da hermenêutica, né, da terminologia hermenêutica dentro da exegese, para você extrair do texto, porque a exegese é você extrair você extrair do texto, tirar do texto aquilo que o texto está dizendo. E a exegese é você inferir, você dá para o texto aquilo que o texto nada diz. Se eu acreditar que esses espíritos aí são demônios, são espíritos referentes a demônios, eu vou acreditar piamente que aqueles demônios lá em Gênesis capítulo 6, aqueles espíritos lá de Gênesis 6, eles tiveram relações sexuais com as mulheres, né, que se misturaram com as mulheres, e a partir de então os Néfilins, nasceram aí os Néfilins. Porque dentro do engajamento dessa interpretação de que aqui trata-se de demônios, de espíritos que trata-se de demônios, tem uma linha, uma ligação fortíssima com Gênesis 6. Gênesis 6, se eu disser que são demônios, são espíritos que são demônios, eu tenho que acreditar, eu não posso fazer separação, dizer que lá, Gênesis 6, também não são demônios. Primeiro, Cristo ele não foi lá para pregar uma salvação para demônios. Se já são perdidos, se demônios já estão perdidos, não salvo de salvação, então por que Cristo foi lá pregar uma mensagem? O termo que eu disse querigma, né, que é de querigma, de pregação, de anunciação, não é do sentido do evangelho para salvação, mas é uma mensagem. Tanto é que o termo ekerixon, também do grego, está no verbo passado. O termo está no verbo passado, que Jesus Cristo ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Se nós formos ver, por exemplo, Noé ele foi um pregador da justiça, conforme 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. Ele diz isso. Então vamos lá para o texto. Eu quero pegar aqui o texto. Estou lendo aqui na NVI. Eu tenho aqui um aplicativo que são várias traduções. Eu vou ler aqui na NVI. O versículo 19 diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. A arca era construída para a salvação de quem? De anjos, demônios ou do ser humano? Primeiro que é uma das questões que eu estou retirando do texto aquilo que o texto está dizendo. Se o texto está dizendo, eu prefiro ficar com aquilo que o texto diz. Vamos dar continuidade. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Ou seja, a arca foi construída para a salvação de pessoas. A arca foi construída para a salvação de pessoas. Vamos lá. Mas isso, será que eu vou ter tempo? Porque... Sim, pois é. O tempo é curto, mas assim, eu quero discordar. Né? Não, porque o tema está falando que sobre espíritos. Uma das perguntas é se esses espíritos em prisões são quem? Seres humanos, são demônios. Eu acabei explicando que existe três interpretações, algumas interpretações. Eu citei as duas mais
mais relevantes, que é aquela que são seres humanos e aquela que são anjos. Eu concordo que é com a posição que são seres humanos e o pastor concorda que não são seres humanos, que são demônios. Porque a hermenêutica diz que nós devemos usar as palavras no seu sentido comum. Pronto, é justamente e usual. Não é isso que eu estou falando. Espírito para humano, E a Bíblia, a Bíblia aqui, ela, eu sempre digo assim, quando eu venho nos debates, ou qualquer lugar que eu estou dando aula, eu sempre digo assim, nós temos que interpretar a Bíblia na sua conjuntura, naquilo que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Mas só que a palavra espírito empregada aí está dentro de um contexto de eternidade. Jesus foi na eternidade e ali já não tem mais corpo, né? Ali está tratando como espírito. E eu pergunto, quando se desce a sepultura, o ser humano, ele está lá em corpo físico. Pois é. Você está entendendo? Então, assim, é isso que a gente aí tem a questão do tempo, né? Pois é. Bom, infelizmente, o tempo não... Vamos lá, quem é que fala agora é o pastor Barbosa, né? Pastor Barbosa, vamos voltar aqui ao nosso script, porque o tema é o seguinte, gente. Somos todos julgados da mesma forma por Deus? Tem gente achando que algumas coisas são injustas, como, por exemplo, a pessoa trabalha a vida inteira na obra de Deus, pregando o Evangelho, né, e tem a salvação, né? Aí é aquela questão das obras, né, que não contam para a salvação, né? Mas tem gente que acha que conta, e aí fica insatisfeitas porque a pessoa que chega agora no leito de morte se arrepende, já tem a salvação, e ela que está lá a vida inteira, ela acha que ela deveria ter um pouco mais de privilégio, mas enfim. Pastor Barbosa, e aí entra nesse contexto o ladrão da cruz. Porque tem gente achando também que o ladrão da cruz não pode ter galardão, porque ele não trabalhou. Qual o principal galardão? A salvação. O maior de todos. A salvação. Se vai ter outros galardões lá ele teve o no principal, céu, hein? Se vai ter outros galardões para várias pessoas lá no céu, não compete a nós discutir. Discutir aqui é a salvação. O que vai acontecer lá, o camarada ser salvo já está no lucro. Pai. Já está no lucro. Agora, veja bem, esse ladrão da cruz foi melhor ou pior que Davi? Vamos lá. Davi viveu a vida toda na presença, ou não viveu? Com alguns momentos carnais, e ainda achando que era justo. O poder diz para Davi, você pode tudo. Né? Até que chegou o homem de Deus, porque Deus, já falei, na onisciência ele vê tudo, na minha presença ele está lá, e chegou para ele e disse, você fez isso, 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 isso. Davi tinha adulterado, mentido, ele levou um comandante fazer uma coisa errada e matou um amigo dele. Então, se nós for pegar no pé da letra, Davi não merecia nada. Mas Davi foi diferente de Adão, foi diferente de Eva, foi diferente de Judas Iscariote. Que quando ele foi abordado e a verdade dos seus procedimentos vier à tona e trabalhou na tua mente, esse camarada sou eu. Se arrependeu. Ele não transferiu culpa para ninguém. Arrependimento é você entender que pecou, entender que se continuar pecando você vai para o inferno, né? E agora, sabendo que se é na prorrogação da vida, no último segundo, isso não tem problema nenhum. O problema é que Deus conhece o teu coração e conhece a tua mente. E sabe quando você arrependeu de verdade. E o ladrão na cruz arrependeu de verdade. Tem pregador que fala, lá na cruz tinha um bom ladrão e um mau ladrão. Para mim, todo ladrão não presta. Então, mais um entendeu que era pecador. Ou você que está me ouvindo aí, não adianta eu ficar na igreja o tempo todo e não arrepender dos meus pecados.
O maior avivamento, já falei aqui várias vezes, repito, o maior avivamento humano chama-se arrependimento. Sem arrependimento, ninguém vai ser salvo. Mas eu não acredito em reencarnação porque Deus seria injusto. O camarada vive a vida toda por aqui e depois vai ter que reencarnar em uma outra pessoa ruim para ele purificar o seu espírito para ser salvo. Não. Ao homem foi ordenado morrer uma só vez e depois vem o juiz de Deus. Então, Deus não vai dar a ninguém mais ou menos que a pessoa merece. E tudo é seguro arrependimento e crer que Jesus morreu no seu lugar. E outra coisa, e não vai pensar também que sem obra vai ser salvo, não. Tem que ter a fé e a obra, porque quem tem fé vai fazer boas obras. Muito bem. Você queria concluir aquela fala sua, pastor? Tem mais 2 minutos aí. Pastor Carlos. Não, porque o tema é amplo. É amplo, né? Próximo. Pronto. Então a gente vai seguir aqui pra gente concluir. Eu quero mandar um abração aqui vai. Pra minha galera lá de Volta Redonda, aquela galera lá que segue o líder, sabe? Aquela galera que segue o líder. E nós que estamos na frente, olhando para trás, a turma não fala nada agora, não. Não peca, rapaz, não peca. Mas que Deus possa abençoar todos nós aqui, brincadeira à parte, né? Até eu quero dar até um conselho, você que perde amigo, perde parente por causa de futebol, por causa de político, Deus também vai cobrar isso de você. Muito bem. Como é que funciona, pastor Carlos, biblicamente, a certeza da salvação? Porque se você hoje for à igreja e perguntar assim para os frequentadores em geral, muita gente vai dizer que está buscando ainda a salvação, que ainda não tem tanta certeza assim, que precisa mais de tempo, etc. A Bíblia fala alguma coisa a esse respeito, dessa convicção, pastor Carlos? Sim, porque a nossa convicção não é pelos nossos próprios métodos, e sim pelos métodos de Cristo. Amém. Se o amado ouvinte, anota aí esses textos aí, por gentileza. 1 João capítulo 5, versículos de 11 a 13. Deus, através de Cristo, ele nos deu a vida eterna. E essa vida eterna está no Filho de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele, em Cristo, crê, tenha a vida eterna. O próprio texto de João, capítulo 1, versículo 12, diz que Deus, através de Jesus Cristo, nos fez seus filhos. Portanto, a nossa salvação, ela é baseada nos méritos de Cristo Jesus e não nos nossos próprios méritos. Cristo, quando Deus ele nos salva em Cristo Jesus, ele nos salvou porque nós estávamos condenados. Uma vez que nós pecamos em Adão, foi aquilo que eu disse inicialmente no debate, pecamos em Adão, estamos afastados, destituídos, excluídos da glória de Deus, mas aprove Deus enviar Jesus Cristo para que este morresse em nosso favor e assim nós nos tornamos salvos pela pessoa de Jesus Cristo. Então a garantia da minha salvação é Jesus Cristo. Amém. A garantia da minha salvação é acreditar nas promessas que Cristo executou na cruz do Calvário. Uma vez que a Bíblia nos diz que Cristo ele rasgou aquela fatura, Cristo ele rasgou aquela dívida que nós tínhamos com Deus, ele pagou todas as nossas dívidas. E por isso, em Cristo Jesus, Deus nos aceita como filhos. E a partir de então, somos salvos porque nós acreditamos nas promessas redentoras, salvíficas da pessoa de Jesus Cristo. Agora, se você acreditar em você, acreditar em si próprio, aí, meu irmão, a salvação... Mas assim, o salvo, ele sente no coração essa certeza, ele tem isso dentro dele resolvido, como é que é? Apesar de que nós somos pecadores por natureza. Nós não estou querendo dizer aqui que nós somos seres que não pecamos, que nós vivemos uma vida 100% na impecabilidade, porque nós não vivemos. Nós pecamos, nós erramos. Mas quando nós erramos
e voltamos para Cristo e confessa, porque assim, aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Então eu posso acreditar, eu tenho certeza absoluta da minha salvação, porque todas as vezes que a sua natureza te conduz para o erro, te conduz para o pecado, porque isso a minha natureza faz isso, eu me coloco à disposição de Cristo. Por isso que o evangelho, aqui irmão, irmã, eu falo mais uma vez que eu critico sempre o evangelho, o outro evangelho de hoje, não o evangelho de Cristo, mas o outro evangelho de hoje, que as pessoas não querem ter mudanças nas suas vidas. O evangelho veio para trazer mudanças e mudanças drásticas. Inclusive, Jesus Cristo disse que, se possível, nós criaremos inimizades com outras pessoas por causa do evangelho. Porque a sua vida de santidade, a sua vida com Cristo, confronta o pecado do outro. Então o outro, ele quer entrar em discordância com você, porque a sua vida santa discorda da vida dele. Aí às vezes ele fala assim, fulano, igual o pastor José Barbosa, pecou, errou, era um perverso, era um devasso na vida passada, e hoje quer ser santo, quer ser... Porque Cristo te transformou em nova pessoa. Amém. Então, eu sou salvo da minha salvação porque eu acredito naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu acredito. Se você, amado irmão, tem dúvida da sua salvação, aí é você e Deus. Mas como eu tenho certeza da minha salvação, eu sempre falo com minha esposa, eu falo, filha, Jesus Cristo está voltando. Jesus está voltando. Perseverar até o fim. Jesus está voltando. Lá em casa, minha frase lá em casa é essa. Com meus filhos, com minha esposa. Olha, Jesus está voltando. Até uma conversinha, Jesus está voltando. Quer almoçar a casa? Jesus está voltando. Não, mas Jesus está voltando mesmo. Para quê? É um alerta da minha vida, da sua vida, ficar preparados para o ressoar da trombeta, porque ele vem buscar aqueles que são seus. E todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para recebermos as bênçãos ou o mal que nós fizemos pelo corpo, conforme o galardão, né? A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 3, 15, se não me engano 15, que lá nossas obras serão queimadas. Mas aquele que permanecer, suas obras, que permanecer, não é por mérito, é por graça e salvação de Cristo Jesus. Em relação à certeza da salvação, quero deixar 2 versículos que estão em Romanos 8, o verso 17, isso. Não, 17 não. Não. É o verso testifica. É o verso 14 e o verso 16. Porque todos que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus, ou seja, esses são salvos. Né? O verso 16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém. Então há uma identificação, né? Há uma confirmação através do Espírito Santo que nós somos filhos. Né? Tá aí, gente. Você pode buscar mais sobre esse assunto nas Escrituras, né? Tem também materiais complementares que você pode acessá-los. E é importante que conheçamos mais, bem mais. Quero agradecer aos nossos pastores, muito obrigado a todos. Vem aí Rádio Chofé, nosso amigo Genildo Riba chegando. O Debate Melodia fica assim, amanhã, quarta-feira, 13 de agosto. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.